Por sugestão do produtor Bernardo Miller, vou mudar um pouquinho hoje o quadro Vida Animal. Eu vou contar umas histórias. Ao longo dos 40 e poucos anos de formado, então ele achou interessante eu poder relatar para vocês alguma história que marcou a minha vida na minha profissão durante esses anos. E uma delas foi o leão Ralph. O Ralph foi o primeiro habitante do zoológico. Foi um dos motivos de existir o zoológico de Cachoeira do Sul. E na década de 80, eu fiquei sabendo que em Porto Alegre tinha um leão que foi abandonado no hospital veterinário, não pagaram as diárias, não sei se foi de circo, de onde, que esse leão, se não fosse buscar, talvez até fosse sacrificado. E eu conversando com um amigo, e eu, assim, sem dúvida, disse, eu quero criar um leão. Era um sonho desde a infância, porque o meu avô já relatava que o avô dele, lá na Síria, ele era sírio-libanês, ele comentava que o avô dele criava leões, né? Então ele contava essas histórias e eu sempre ficava muito impressionado, porque eu sempre gostei de animais. Resumindo a história, fui a Porto Alegre, eu e meu amigo Nica Bonel, fomos de carro, compramos o leão e já na vinda para a Cachoeira já dava uma história. O leão, quando paramos num posto para abastecer, o carro foi cercado de populares, todo mundo muito curioso, porque o leão estava amarrado na coleira e preso atrás. No porta-mala do carro saiu uma corrente presa para o pescoço. O leão não era tão pequeno, ele devia ter em torno de uns 6 meses e já era um cachorro de porte médio. Então, esse leão, quando veio para a Cachoeira, eu tentei manter ele assim no anonimato um bom tempo e consegui. Ficava na minha casa, ficava no sindicato rural, onde eu tinha a minha clínica, na casa da minha namorada, né, também a Cristina. Então esse leão eu consegui manter no anonimato até certo ponto. Depois o meu secretário, o meu auxiliar de veterinária, Wilson Pacheco, que era uma pessoa muito popular aqui em Cachoeira, então ele começou a pedir para fazer passeios com o leão, isso era importante. E o leão começou a frequentar residências, começou a ir em aniversários de crianças, e eu tive a sorte de nunca acontecer nenhum acidente. Hoje eu não faria isso, na época era permitido. Bom, uma história que marcou também bastante a história do Ralph foi quando ele participou de um encontro de rotarianos. O governador do Rotary, no Clube Rio Branco, junto com todos os Rotaries, cujo o símbolo é o leão, o leão Ralph participou desse evento, né? Foi convidado pelo o presidente, né, para que eu levasse ele às 9 horas lá no clube. Então, durante o jantar foram feitos vários comentários que ia ter uma atração, ia ter um leão, que eles se chamam de leões, né? Os leões e as domadoras. Então que ia ter um leão muito importante lá do grupo deles, só que era meio tímido, então era uma surpresa. Então apagaram todas as luzes, acenderam as velas e eu entreguei o leão para o presidente. O presidente pegou, eterno branco, pegou o leão e foi até o meio do clube, quando o locutor lá anunciou, está aqui o nosso convidado da noite. E o conjunto fez tantanana, fez aquele som, e o leão não gosta de som. O leão se assustou e saiu correndo. Eu na porta do clube tentando segurar, ele passou por mim e entrou no banheiro feminino da Sociedade Rio Branco. E eu entrei atrás. Era um esparramo de mulheres gritando, porque estavam fazendo maquiagem, retocando a maquiagem, e eu entrei junto. Aí foi aí que se assustaram. Bom, peguei o leão, consegui acalmar ele pegou, eu fui junto com o presidente, não teve som, ele deitou no meio do Clube Rio Branco, bem no meio do salão, botaram a bandeira do Rotary e fizeram fila para tirar fotos com o leão, do lado do leão. Nessas alturas ele já estava com 2 anos e meio, era um leão, já estava com um pouquinho de juba, mas as patas já eram desse tamanho. Então foi uma história assim que eu conto e as pessoas às vezes não acreditam, mas possivelmente alguém ainda tem foto.
Naquela época não existia celular para a gente fazer foto, tinha que mandar revelar as fotos, né? Então tem muito pouco registro. Depois o leão foi para o Zoológico de Cachoeira, ele foi também, ficou uns tempos na casa do Dr. Ivone Severo, que tinha uma residência com um pátio muito amplo. Ele ficou ali um bom tempo também, até que se concluísse o recinto dele no zoológico. Então eu procurei o prefeito, dei a ideia do zoológico, falei que o Ralph, que já era uma atração em Cachoeira, já era bem conhecido, então o Ralph foi para integrar, foi o primeiro habitante do zoológico, né? Foi construído um espaço especial para ele, um recinto especial, e infelizmente ele veio a óbito, já por idade avançada. Conseguimos outros leões, naquela época era muito fácil, e eu tive o privilégio de conviver com um leão na minha residência e também criar vários filhos do Ralph, que sempre o leão se reproduz com muita facilidade em cativeiro. Então, quando a fêmea rejeitava algum filhote mais fraco, eu trazia aqui para minha casa e criei com uma madeira. Então foi uma experiência muito legal, amigos que chegavam aqui na minha casa se deparavam com o Ralph. Só mais uma história agora. O Pacheco, meu auxiliar de veterinária, que era o que manipulava ele bem mais que eu, porque estava sempre em volta. O Pacheco e umas amigas saíram com ele pela Rua 7 e pararam na frente do Burrico. Do lado tem uma entrada de um edifício, né? Do edifício que só tem uma porta pequena. E eles ficaram conversando ali e soltaram. O leão entrou e foi até o último andar do edifício. Aí uma senhora abriu a porta e se deparou com um leão na porta do apartamento dela. Ela deu um grito, foi maior, e o leão desceu apavorado, né? Os guri pegaram, o Pacheco pegou e levou lá para a clínica e me avisou. Acho que vai dar problema. Eu fiquei apavorado também, né? Vou arrumar um incômodo. Mas não, essa senhora ligou para mim, eu já fui me desculpando. Ela: Salomão, não queria que você desculpasse, eu só quero que tu me faça um favor. Liga para o meu filho e diz para ele que eu não estou ficando louca. Ele está querendo me internar, que eu vi um leão aqui na porta do meu apartamento. Então ficou uma situação bastante cômica contando agora, mas também no dia eu fiquei muito apavorado, de medo de levar algum processo, alguma coisa, por criar um animal que não é comum alguém ter como animal de estimação. Eu acho que é uma das histórias. Até a próxima.